Semana passada foi julgado um caso curioso que causou toda uma discussão no meio jurídico. O STF reafirmou, manteve a possibilidade de os bancos fazerem expropriação extrajudicial. O que é isso? Como funciona? Vamos entender? O que nós estamos discutindo aqui? Que os bancos não precisam recorrer ao judiciário para para retomar imóveis de inadimplentes em financiamentos imobiliários. Roda a vinheta. Antes de começarmos, por favor, clica no like e clica também no assinante. Você já vem aqui regularmente, por que clica logo, por que não clica logo no assinante? O que custa? Agora vamos entender o assunto. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 672-106 do Paraná, julgou que os bancos podem expropriar os imóveis dos devedores e levar para leilão sem decisão judicial. Sim, se você deve dinheiro e não pagar o imóvel, a execução será direta pelo banco e pelo cartório, e não pelo juiz. Ao contrário de outros bens. Por exemplo, carro, um financiamento de automóvel. Tem que ter a busca e apreensão, tem que ter execução, tem que ter uma ação de cobrança, tem que ter toda uma cobrança, tem que ter todo um procedimento judicial. Para qualquer outra, máquinas agrícolas, para qualquer outra coisa que não seja imóveis, podem ser expropriados e retomados para pagamento de financiamentos, mas necessita do judiciário. Imóveis, não. Podem ir direto pelo banco e pelo cartório. Certo? Qual é a ideia? Facilitar o crédito imobiliário. Tá? Se os bancos tiverem. A ideia é que a cobrança judicial vai demorar muito para que não aconteça. O legislador decidiu. A expropriação deve ser feita pelo próprio banco. Certo? Isso diminuiria o. Aumentaria a segurança jurídica dos empréstimos, diminuiria os custos, e aí você teria mais financiamento imobiliário a juros menores. Essa é a lógica. Para a gente entender isso como funciona, vamos entender o que é alienação fiduciária, tá? O que é alienação fiduciária? É uma relação jurídica que existe desde o tempo de Roma, com o objetivo de garantir uma dívida. A propriedade é transferida diretamente para o banco. Sim, o banco é dono do imóvel. Você pega o financiamento imobiliário, não é você que é dono. É o banco que é dono. Tá? O banco é proprietário do seu imóvel até você pagar. Certo? Aí quando você paga, aí você vira dono definitivo. E você tem direito a essa propriedade quando pagar. E se você não pagar essa alienação fiduciária que acontece, o banco retoma. Tá? O banco toma o imóvel, toma para leilão e passa para outra pessoa. E essa outra pessoa que comprar o imóvel lá no leilão do banco vai e expulsa o morador. Certo? É assim que funciona o sistema. Assim diz a Lei 9514/97. O artigo 26. Vencida não paga imposto, o terceiro financiante será consolidado. O que é consolidação? É a expropriação definitiva. Tá? O banco vira dono definitivo aí da propriedade. Será consolidado em nome do fiduciário, do banco. Parágrafo 7º, né? Decorrido o prazo, sem purgação de mora, vai colocar na matrícula do imóvel, ou seja, o próprio cartório que tira o imóvel, ele tira o imóvel da sua propriedade. Tá? Ele acaba com a consolidação, acaba com a propriedade, passa em definitivo para o banco. Certo? E aí o que o banco pode fazer? Pode leiloar. Né? Se formos ver,
esse sistema, essa legislação atual de alienação fiduciária é de 1997 e ela está vinculada aí às questões referentes ao Plano Real, né? Antes, você tinha inflação muito alta e aí financiamentos imobiliários eram muito complicados. Por quê? Porque você não sabia quanto os preços iam subir, né? O quanto os preços iam subir. Aí, vamos pensar, uma prestação de R$ 1.000. A inflação está subindo, subindo, subindo. Uma hora o banco não recebe, não recebe nada se você mantiver a prestação fixa com mudança de moeda, aumento constante de preço. Tudo isso torna muito complicado fazer o empréstimo imobiliário. Os bancos não aceitam. E mais, os imóveis estão dolarizados, né? Eles são dolarizados para você. Os imóveis são dolarizados. Por quê? Porque o Cruzeiro não vale nada, o Cruzado não vale nada. O Plano Real mudou isso. Quando acabou com a inflação muito alta, tem inflação, mas é uma inflação previsível, aí você consegue ter prestações previsíveis. Você sabe que os preços não vão crescer explosivamente, crescer muito fortes, né? Agora vamos voltar um pouco para trás. O Brasil só vamos ter financiamento imobiliário a partir do regime militar. Tá? Antes, nós tínhamos um sistema de hipotecas. O que é hipoteca? Hipoteca é um empréstimo com garantia em matrícula de imóvel. Tá, uma diferença na prática apenas virtual. Tá? Hipoteca é um empréstimo, você pega empréstimo, você é dono do imóvel, está em garantia do imóvel. Aí o banco pode, enquanto na alienação fiduciária, o banco tem a propriedade integral do imóvel, propriedade aí do imóvel, diferença virtual, mas que o sistema antigo de hipotecas, esse sistema de hipotecas na prática era muito difícil de cobrar, ele tinha que ser cobrado judicialmente, tá? Aí você chegava, aí você tinha esse plano de hipotecas que não eram cobradas, você chegava nos anos 1950, 1960, você tinha São Paulo crescendo muito rápido, Rio de Janeiro crescendo muito rápido, Belo Horizonte crescendo muito rápido, Curitiba crescendo muito rápido, mas você não tinha moradia, você não tinha financiamento, você tinha cidades crescendo furiosamente, o número de filhos por mulher crescendo furiosamente, ainda não tinha os anticoncepcionais modernos, o Brasil crescia em matéria de população e de urbanização, mas não tinha financiamento imobiliário. Por quê? Porque o sistema de hipotecas, que eram cobradas judicialmente, não dava certo. Os bancos não queriam emprestar. Né? O que foi decidido? O que foi resolvido aí? Isso foi resolvido a partir do regime militar. Tá? Independente do que você acha do regime militar, eu não posso negar que as mudanças importantes, principalmente aí o governo Castelo Branco, né, eles foram fazer em relação à questão da moradia. Ele criou duas leis importantes. A primeira lei, 4.380/64, né, que criou o Banco Nacional de Habitação e a correção monetária nos contratos imobiliários, que vale até hoje. A segunda situação foi o decreto 7066, né, prevendo que era possível a expropriação direta pelo banco. E aí surgiu o sistema como temos hoje. Expropriação extrajudicial. O BNH, né, o Banco Nacional da Habitação, os APs do BNH, o BNH tinha autoridade para expropriar por conta própria, pelo decreto Lei 7066 do governo Castelo Branco. Isso criou o financiamento imobiliário como temos hoje, na forma como temos hoje. Expropriação extrajudicial. E
durante... E de 1966 para cá, nós tivemos muita discussão sobre a constitucionalidade, né? Vamos ver aqui um pouco do Decreto-Lei 7066. Vencido não paga a dívida hipotecária, o credor que houver preterido poderá executá-la de acordo com esse decreto-lei. Formalizará a solicitação de execução da dívida, instruindo com os seguintes documentos. E aí está prevista, então, a possibilidade de expropriação direta aí pelo banco, né? Pelo BNH. Isso, aí você se pergunta, de 1966, isso foi aceito na Constituição Federal? Foi, tá? Isso, você tem ampla adoção disso. O STF reconhece que esse sistema de 1966 foi aceito na Constituição Federal. Tá? Vamos ver aqui vamos ver o próprio acórdão, tá? Recepção do decreto 7066. Moreira Alves, ministro do STF, 2001. Tá? No tempo que o STF não era politizado. Né? Negativa de segmento, recepção, Constituição, declaração de constitucionalidade, né? Agravo de instrumento, Carlos Veloso, 2005. É pacífica a orientação dessa Corte no sentido que o decreto 7066 é compatível com a Constituição. Firme entendimento que é compatível. Sepúlveda pertence 2007. Ou seja, esse sistema de execução extrajudicial está muito consolidado na jurisprudência há muito tempo. Ele foi criado em 1966, ele veio para a Lei 9514/97, foi mantido e o Supremo Tribunal Federal aceita ele plenamente. Aí, o que aconteceu nesse recurso extraordinário aqui que foi julgado agora pelo STF? Foi dito o seguinte: olha, não existe a possibilidade, a expropriação extrajudicial impede o contraditório, a ampla defesa e a apreciação judicial de direito por não ser judicial. Isso não foi aceito, foi reafirmado o sistema já existente. Por que isso foi? E isso foi amplo, e por que isso foi aceito? Por que isso foi aceito? Isso foi aceito por quê? Porque você pode judicializar uma expropriação extrajudicial. Você pode anular leilão, você pode anular essa expropriação. Certo? Você pode resolver essa, essa, essa situação no judiciário. E por isso, então, a expropriação extrajudicial não impede a apreciação judicial de direito, né? Não impede o contraditório, não impede a ampla defesa. Agora, estamos chegando ao final. Tá? E aí, então, vamos fazer a nossa conclusão. O que nós estamos dizendo aqui? É constitucional, é aceitável você perder sua casa por decisão direta do banco e do cartório. O cartório vai lá e passa para o nome do banco. É assim que funciona desde a ditadura militar. E a legislação atual de registro de imóveis segue o sistema já existente. Tá? E isso não é aceito. Desculpa, isso é amplamente aceito e o STF apenas validou o que já existia e que já está aceito há muito tempo. Tá? Com isso, então, terminamos esse vídeo e convidamos você a procurar o seu advogado de confiança para qualquer questão referente a imóveis, financiamento de imóveis, leilão, expropriação, qualquer questão referente a imóveis, tá certo?
Muito obrigado.